conta essas considerações e a provisão para os serviços para jovens adolescentes com base naquilo que eu apresentei. Isso até pode ser ser retardado até o seu maior desenvolvimento físico. Pararia por aqui, Frank. Obrigado. Ao apresentar, vi que havia muitos comentários, perguntas a surgir no grupo. Gostaria de dizer aos participantes que vamos ter a oportunidade de ter uma sessão de perguntas e respostas e talvez muitas destas questões vão ser respondidas. O próximo orador vai ser fazer uma apresentação sobre a segurança entre os adolescentes mais jovens, e isso vai ser feito pelo Dr. Todd Lucas, um funcionário médico do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que também vai nos fazer uma breve apresentação de 10 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado a todos, obrigado por esta oportunidade para falar de segurança de adolescentes. Apesar de termos dados programáticos para o VMMC, portanto, fusão médica masculina, isto é desagregado particularmente entre os jovens de 10 a 14 anos, como já acabamos de ouvir, está em diferentes estágios da puberdade. Uma análise sistemática ainda não publicada sobre a conversão para a circuncisão identifica aspectos de segurança para jovens e houve integração de idade. Entre estudos, os grupos de idade são diversos e só dois tinham dados específicos. O grupo de adolescentes mais jovens, dos 10 a 14 anos. Para além desse estudo, vários outros dados davam detalhes adicionais que incluíam o sistema de reporte da PEPFAR e também tínhamos alguns relatórios de eventos adversos que eram apresentados à OMS. A relação, a análise sistemática, considerando os eventos adversos, moderados e severos, portanto, 5 estudos de fraca qualidade, com muita variabilidade, e só oradores que incluíam este grupo etário dos 10 a 14 anos com algum detalhe suficiente. O primeiro estudo de corte foi no Zimbábue, grupo etário de 10 a 14, dos 15 a 19 e com mais de 20 anos. Estes grupos tinham taxas moderadas de AE e, portanto, eventos adversos. No estudo foram feitas circuncisão pelo método dorsal e também usou-se também o dispositivo. Um outro estudo do Quênia indicou um risco mais baixo de eventos adversos dos 13 a 7 anos, comparados com os que tinham 18 anos ou mais. Este estudo não incluiu os mais jovens dos 10 aos 12 anos. A PEPFAR tem o seu sistema de relatórios de eventos adversos, um sistema para casos de eventos adversos, começou em 2015 e quando consideramos todos os eventos adversos, a análise dos dados, a prevalência era mais alta 14 anos em relação àqueles que tinham mais de 15 anos em termos de eventos adversos, a prevalência era de 1,6. Esta análise também mostra que a infecção era mais comum nos dois grupos etários, com mesmos níveis de prevalência dos eventos adversos. Depois consideramos tanto experimentos na glândula
E quanto a estes experimentos, 2010, 2014, isso usou-se quando se usou técnicas jovens adolescentes. Em resposta a isso, a OMS prefere para nós usar estas técnicas. E muitos países, porque os genitais estão bem desenvolvidos, portanto, não se usa este método para 2000. Ainda tinha ferimentos na glande que foram reportados, mas este ritmo está a baixar. A maior parte destes casos é amputação da glande parcial ou total. Estes ferimentos da glande eram em clientes com menos de 15 anos. As amputações eram entre 13 e 14 anos. Com esta técnica. Houve outra análise foi feita e os casos de fístula da uretra em 41 casos, portanto, em pessoas com idade média de 11 anos, portanto, menos de 15 anos. A distribuição por idade pode ser listada aqui no gráfico à direita. A ocorrência da fístula está associada a este grupo etário adolescentes, comparado com os que têm mais de 15 anos. Casos de adversos, em 2015 e 2019, 27 casos de 9 países e 2 dos clientes entre os anos de 6 e 18 anos. Então, o que nós estamos a ver aqui mais a fundo, o risco relativo de eventos adversos é mais grave nestes adolescentes comparativamente com os que têm mais de 15 anos. Portanto, não é possível ter umas estimativas exatas e com dados agregados por idade. E falando do risco de tétano entre todos os casos de circuncisão médica masculina, 21% ocorreram naqueles que tinham entre 10 e 14 anos. Portanto, representava cerca de 46% dos procedimentos. Em 2017, a OMS atualizou o documento sobre a vacina do tétano e a necessidade de ter estimulantes e ter estas vacinas para os rapazes adolescentes, quer possa participação ou não. E muito obrigado. Muito obrigado, Todd, por nos trazer estas evidências. Vem do nosso ambiente, vem dos nossos programas. Vamos ouvir o Sr. Jerome Singh, que nos vai falar das questões éticas, direitos humanos. É o responsável da ética e direito na África do Sul. Jerome, por favor, 10 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado aos organizadores por esta oportunidade de falar desta importante questão. Podemos passar para o slide seguinte. Quando nós consideramos esta questão no contexto dos adolescentes de 10 a 14 anos, devemos, claro, considerar a questão ética e a questão dos direitos humanos. É importante considerar que quando nós temos diretrizes internacionais sobre algo que nós levamos em conta, as regras, o princípio das Nações Unidas e também considerar as convenções dos direitos humanos. Nesse contexto, as pessoas fazem muito rapidamente perceber questões de governação no contexto dos adolescentes com base na questão da discussão masculina médica. Quando temos verdade dos direitos humanos, é muito importante considerar as questões de consentimento consciente, não haver discriminação, coação. Portanto, segurança também é muito importante. Então, quando consideramos a questão, a circuncisão
médica voluntária para os adolescentes, deve haver proteção e promoção dos direitos humanos e também da questão ética. Essencialmente, quando nós consideramos isto, verificamos que estas convenções, estes direitos da criança, temos também diferentes relatórios das Nações Unidas que consideram qual é o direito à saúde, o que significa, direito a acesso à saúde, o que significa, e também nesses documentos de governação, incluindo a Convenção sobre os Direitos da Criança, e também em termos das Nações Unidas e a relevância destes direitos. Portanto, eles devem ter acesso, os adolescentes, à informação, e os provedores da saúde devem procurar, o possível, adiar intervenções que no seu de emergência e que sejam reversíveis até a altura que possa dar consentimento. É uma questão que foi retirada em 2009 pelo relatório especial das Nações Unidas, na geral. Ao considerarmos diferentes questões na formulação daquilo de ser o guião da OMS, também devemos considerar as definições da OMS, que inclui sobre a saúde sexual, direitos humanos e direito. Essencialmente, temos várias decisões que os adolescentes tomam em diferentes fases da sua vida, mas isso, claro, deve levar em consideração o quadro dos direitos humanos, e na área de saúde sexual é preciso ter tomar decisões conscientes, o que inclui perceber e aceitar, acima de tudo, o direito para declinar uma certa intervenção. Portanto, os indivíduos têm o direito de estarem bem informados sobre qualquer tratamento ou intervenção por que forem a passar, ou que possam acostar os sujeitos, e informação sobre esse procedimento deve ser providenciado de uma forma clara, forma fácil de perceber, mas poder dar-lhes os benefícios, mas acima de tudo também quais são os benefícios, efeitos adversos do procedimento que se propõe e se existem, quais são as alternativas em relação a esse procedimento. Então, a informação deve ser transmitida a todas as pessoas, incluindo as crianças, para que eles tomem essas decisões. E claro que as crianças é uma questão importante a considerar, a sua capacidade evolve ao longo do tempo, isto é algo que, à medida que cresce, a capacidade de perceber e declinar os riscos. Quando nós analisamos a questão da tomada de decisão, são questões que têm que se tomar em conta quando se analisa a questão da capacidade e da autonomia, porque a capacidade aumenta à medida que a criança vai crescendo e também a criança toma medidas, e nós temos que ter em conta a questão do consentimento esclarecido, que baseia-se na noção, mas também é uma lei. E, em alguns casos, há uma diferença entre o consentimento e a aceitação. E, geralmente, diz-se que se uma pessoa é suficientemente adulta e se o sistema jurídico permite-lhe dar consentimento, isto é diferente. Em alguns países, alguém abaixo daquela idade dá sua anuência. Os adolescentes que não puderem dar o seu consentimento esclarecido, podem consentir ou então não consentir. Então, como regra geral, isto faz quando uma criança é suficientemente adulta. E geralmente, os adolescentes com mais de 15 anos são capazes de dar o seu consentimento, ao passo que a capacidade de consentimento dos adolescentes mais novos deve ser avaliada caso a caso. Às vezes, temos alguns adolescentes abaixo de 15 anos que são bastante maduros e outros não. Por isso é que eu disse que depois da idade dos 15 anos, as idades podem dar o seu conhecimento, mas para crianças abaixo dos 15 anos tem que ser casuisticamente. Próximo diapositivo. Portanto, analisando a questão do consentimento esclarecido e adolescência, é importante saber que o consentimento esclarecido tem 4 elementos e temos que
analisar isto no contexto dos adolescentes entre os 10 e 14 anos. O primeiro elemento é a comunicação dos factos. Antes de tomar uma decisão, implica informar o indivíduo sobre os seus direitos e limitações em matéria de privacidade. Isto inclui informações sobre os riscos e benefícios. E a comunicação dos factos deve implicar informar o indivíduo sobre as limitações do procedimento, a privacidade e as suas limitações, e também as obrigações de comunicação do profissional de saúde. O que significa dizer que, se houver alguma coisa que o profissional de saúde encontrar, aí a privacidade não se aplica, devem revelar. Portanto, na comunicação dos factos, é preciso informar o indivíduo todos estes elementos e também ter em conta que eles têm direitos. O segundo elemento é a compreensão. Portanto, não se trata de dizer a alguém sobre quais são os potenciais riscos e benefícios. É preciso que eles reconheçam e compreendam a informação que lhes é fornecida. Tal como disse, alguns casos em que a compreensão pode ficar comprometida. Por exemplo, quando um indivíduo for muito jovem, tiver pouca educação, alfabetização, ou não tiver capacidade de compreender, ou sofrer de uma doença física, aí isto afeta a compreensão. Por essa razão, são elementos que têm que se ter em conta quando se olha para os adolescentes entre 10 e 14 anos. Outra questão é o caráter voluntário. Não só deve compreender, mas também deve ter a capacidade de dizer sim. E é preciso que o indivíduo dê permissão, sem coação, e se ele disser não, e se avançar com o procedimento, então basicamente estamos a dizer que eles foram submetidos à coerção. Isto compromete o caráter voluntário. O último elemento do consentimento esclarecido é a capacidade. O indivíduo deve possuir a capacidade de tomar a decisão para dar permissão. Quando eles dizem sim ou não, a sua capacidade de tomar a decisão é determinada pela sua capacidade de entender informação material, informação importante e compreender a situação e as suas consequências. Analisar as opções e alternativas e comunicar sobre isso. Portanto, esses são os 4 elementos do consentimento esclarecido que têm que ser tidos em conta com todos os indivíduos e temos que ter isto em conta no contexto. E é preciso perceber que as crianças têm o direito de dizer sim ou não. Não é um direito que cabe apenas aos adultos. Mesmo como criança, alguém pode dizer sim ou não a um procedimento. Quando olhamos para a questão do consentimento esclarecido, olhamos a questão da equidade. A equidade tem a ver com justeza. Portanto, não se trata apenas de recusar ou dizer sim a um procedimento. Todos os adolescentes devem ter a oportunidade de avaliar os serviços de circuncisão médica voluntária e ninguém deve ser impedido ou desencorajado de exercer esse direito. Nem o acesso, incluindo rapazes vulneráveis, tais como crianças de rua ou os que vivem agregados familiares chefiados por crianças. É preciso ter em conta estas noções quando se trata da questão da equidade. Não se trata apenas de dizer sim ou não, mas também eles não devem ser impedidos ou desencorajados com base nas suas circunstâncias, como pobreza. Os Estados têm a obrigação, nos termos da Lei dos Direitos Humanos, dar cuidados de VIH-Sida aos adolescentes. Isto faz parte da Convenção dos Direitos da Criança e também algumas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, é o que eu tinha a apresentar para esta sessão e paro por aqui. Muito obrigado, Jerome. Apresentou-nos um quadro mais amplo para analisar não apenas dados, mas também dados sobre direitos humanos. E aprendi o que é consentimento e anuência. Eu penso que foi uma apresentação brilhante.
Os dois apresentadores irão abordar aquilo que ocorre ou queremos que ocorra a nível dos países. Também há outras considerações, por exemplo, quais são os valores e preferências das pessoas. Será que estas questões são aceites? E nós temos o senhor Mabel Mwembwa, diretor do Serviço do Adolescente do Ministério da Saúde da Zâmbia, que irá apresentar outros fatores que nós temos que ter em conta, como o impacto sobre a saúde pública, valores e preferências. Tem a palavra, Sr. Mabel. Mabel? Sr. Mabel? Could you please unmute Mabel? Final, I'm unmuted. Good morning, good afternoon, everyone. Senhora Mabel, finalmente consegui ligar o meu microfone. Boa tarde a todos. Okay, so I'll take you through other program and implementation considerations. Irei apresentar-vos outras considerações programáticas e de implementação que temos que ter em conta na sequência da publicação do guia. A primeira coisa, ao tentar ter as outras considerações, é analisar o envolvimento da comunidade e dos pais e a comunicação. Para que o programa arranque bem, a comunidade e os pais precisam ser envolvidos e devem receber informação exata e equilibrada sobre os riscos e benefícios esperados, bem como responder às suas preocupações, sobretudo em relação aos adolescentes mais jovens. Então, as comunidades e os pais devem receber a informação correta, que deve ser apropriada em função da idade, sobretudo para a primeira adolescência. Reconhece que os pais têm um papel importante a desempenhar na vida dos adolescentes. Os pais existem para permitir que os adolescentes tenham acesso a esses serviços e também a outras iniciativas na comunidade. Portanto, ao comunicar com as comunidades, precisamos de melhorar os conhecimentos para que possamos ajudar os países e dar conselhos úteis aos adolescentes. É preciso dar informação sobre a sexualidade e reprodutiva à comunidade e além dos adolescentes. Os pais também precisam de apoio do programa. Os pais precisam de apoio para preparar os adolescentes, meninas e meninos, quando passam pela fase da adolescência, e este apoio ajuda-lhes a promover regras equitativas do gênero. Portanto, os programas também têm responsabilidades que terão que levar a cabo. A monitorização dos efeitos indesejáveis é essencial para que possam acompanhar aquilo que ocorre com os adolescentes durante a circuncisão médica voluntária. Talvez poderá haver algumas concepções erradas em torno da circuncisão médica voluntária. Também precisamos de dados, e dados ajudam-nos a melhorar, a planificar melhor. Os programas devem ter abordagens baseadas em dados, e os dados devem ajudar a melhorar as questões de qualidade. Os programas também têm que ter em consideração que sejam prestados serviços apropriados aos adolescentes e jovens. E os jovens têm que ser plenamente envolvidos e participar plenamente nos serviços que lhes são prestados. Os programas também devem certificar-se que os profissionais de saúde e os adolescentes tenham um ambiente propício que lhes ajude a solicitar questões do consentimento e da anuência, isto em relação aos adolescentes e os respectivos pais.
Portanto, outras considerações são as necessidades profissionais de saúde. Estes são os profissionais de saúde que prestam serviços aos adolescentes, que precisam de competências técnicas. Precisam de técnicas para perceber as questões dos direitos humanos, as questões éticas que foram abordadas na apresentação anterior, isto para que os direitos dos adolescentes sejam protegidos, que os adolescentes tenham a privacidade e a confidencialidade que precisam e para que não haja julgamentos errados e atitudes discriminatórias. Portanto, os profissionais de saúde precisam de receber formação que lhes permite avaliar as capacidades dos adolescentes de participar ou de dar o seu consentimento, e aqueles que não puderem dar o seu conhecimento. O envolvimento dos pais é vital. E a informação também que devem dar tem que ser específica às idades. Então, os profissionais de saúde têm que estar bem equipados para que possam avaliar os adolescentes. Os adolescentes cujos procedimentos devem ser adiados e devem avaliar se são suficientemente maduros ou não. Isso ajuda os profissionais de saúde a fazer os encaminhamentos em função da necessidade. Portanto, a formação também deve ajudar os profissionais de saúde para que apresentem informações apropriadas às idades e também dar educação sobre o VIH. E aí precisam de reciclagens, precisam de atualizações e também aconselhamento. Portanto, os profissionais de saúde devem entender as fases de Tanner, desenvolvimento, que os adolescentes passam para que possam avaliar devidamente e prestar os serviços que os adolescentes precisam. Portanto, um profissional de saúde bem determinar o nível de maturidade do adolescente e ver se pode envolver os pais e outros. Thank you so much, Mabel. Peço que este é meu último diapositivo. Muito obrigado e devolvo. Muito obrigado. Falar das referências, dos valores, que são fatores essenciais. Temos que ter em consideração. Acredito que há debates na funcionalidade de chat. Teremos tempo para responder a perguntas, mas colegas sabem que a circuncisão médica voluntária é um ponto de entrada para muitos outros serviços. Nós temos o nosso colega Chandra, do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva da OMS, que irá nos apresentar uma panorâmica dos serviços disponíveis para os adolescentes dos 10 aos 14 anos. Tem a palavra. And good afternoon. Obrigado, Dr. Lule. Boa tarde, amigos, colegas. For younger Quais adolescents. são os outros serviços de saúde que são úteis para os jovens adolescentes que não podem ter acesso aos serviços de CMV? Para as crianças é muito claro. Gestão da pneumonia, da diarreia, da malária. Mas para os adolescentes mais adultos é muito claro, mas para os da primeira adolescência as respostas não são claras. Então, esta é uma avaliação muito útil que apresenta os pacotes de intervenções para as crianças em idade escolar e adolescentes dos 10 aos 14 anos, que inclui também crianças mais velhas e adolescentes mais novos. Portanto, não irei ler todas as intervenções, podem fazer a cópia do documento que está disponível. Quero apenas destacar 3 coisas. É o rastreamento dos defeitos visuais, dos problemas visuais. É uma altura em que as crianças estão na escola e é uma boa altura de corrigir os problemas visuais. E também outras coisas, por exemplo, como disparitação e micronutrientes. E em muitos países também
disponibiliza-se vacinas do HPV aos rapazes. Isto deve fazer parte das políticas nacionais e é uma boa oportunidade para obter tratamentos preventivos para esta população. Próximo diapositivo. Portanto, fala-se muito de problemas de saúde física e falamos muito de mortalidade no grupo etário 10 aos 14 anos. E a principal causa de morte são os acidentes rodoviários. E nas meninas, a segunda causa também são os acidentes rodoviários. E as escolas são uma boa oportunidade para dar informação sobre acidentes rodoviários aos rapazes. Portanto, é uma grande oportunidade para comunicar com eles. Para os rapazes e raparigas que estiverem na escola e fora da escola, muitos deles andam de bicicleta, saltam as estradas sem os pais saberem. Isto é um grande perigo. E também há mortes de peões. E outro grande problema que nós vemos aqui é a saúde mental. Até os 14 anos, 50% das patologias mentais já se manifestam, mas geralmente são negligenciadas nos países de rendimento baixo e médio. Portanto, é uma faixa etária para promover a saúde mental e detectar os problemas cedo e encaminhá-los aos cuidados de saúde. O pacote da OMS sobre a saúde mental é um recurso muito importante. Estas são intervenções biomédicas, mas o diapositivo seguinte reforça outra questão, que são as normas de gêneros equitativas. Muitos desses adolescentes não são sexualmente ativos, já são seres sexuais, já conhecem seus corpos, já sabem que seus corpos estão a desenvolver, já há atração para o sexo oposto, em alguns casos, atração para o mesmo sexo. Esta é uma altura muito importante de resolver a questão das normas equitativas. Muitos de nós nascemos em famílias onde há racismo e onde há outras discriminações. Aqui há uma oportunidade dos adolescentes fazerem perguntas. Eles devem perguntar se é certo, por exemplo, o menino e a menina vêm da escola ao mesmo tempo, mas o rapaz vai jogar com os amigos e a menina fica na cozinha a elaborar ou a preparar chapati. Isto é injusto. Mas esta é a faixa etária em que eles estão prontos. Então é preciso preparar os trabalhadores de saúde e os pais para dialogarem com os adolescentes. Nós iremos disponibilizar este documento se estiverem interessados. Próximo diapositivo, por favor. Cada vez mais sabemos que, embora ao trabalharmos com os adolescentes, temos que trabalhar com os adolescentes como grupos. Todos nós temos adolescentes em nossas vidas. Os adolescentes sabem que são muito influenciados pelos... Que é positivo e negativo. E hoje a influência não é só fisicamente, mas através dos meios de comunicação. E devemos envolvê-los para que haja debates de pares. Não podemos dar o VMC por causa de vários motivos que foram descritos, mas esta é uma intervenção importante. Fazer com que estejam num grupo, desafiá-los para considerarem normas nas comunidades, e muitos adolescentes acreditam que é normal que um homem bate na esposa se a comida estiver queimada. E essas coisas são ensinadas em casa. E esta é uma boa oportunidade para desaprender algumas dessas informações que eles aprendem em casa. Portanto, existem várias coisas que podem ser feitas. Último slide. No último slide,
Nós precisamos aprender como fazer essas coisas da melhor forma. Devemos aprender a trabalhar com as comunidades e os pais para que os serviços possam ser aceitáveis para os jovens. Não existe conexão entre serviços e não temos nada entre estes serviços são oferecidos. E nós precisamos de encontrar uma forma de tornar o sistema de saúde atraente para os adolescentes. Nós devemos melhorar a performance dos nossos funcionários. Falou-se também em não despender muito dinheiro com formação. Há 80% do orçamento é despendido em formação e muitos estão a tentar encontrar programas de formação únicos. E existem outras abordagens utilizadas. Este é o grande desafio. E o Jerome falou sobre consideração ética. Ele era o líder de publicação da OMS sobre pesquisa de saúde sexual e reprodutiva dos cientistas. Estiveram interessados neste documento à medida que forem avançando sobre prioridades. Nós havemos de partilhar. Thank you so much, Chandra. Muito obrigado, Chandra. Existe muita coisa que nós podemos oferecer aos nossos adolescentes fora do VMMC. Portanto, existe muita coisa. E o que eu percebi é que nós, como provedores, devemos desenvolver a nossa capacidade para poder responder às suas necessidades. Colegas, nós estamos a chegar ao fim da primeira parte da nossa sessão e gostaríamos de ter a oportunidade de conversar. Há muitas perguntas aqui no chat e vou passar a Kate para poder apresentar as questões que foram levantadas no chat e se houver alguém que queira levantar as questões, over to you, Katie. que levante a mão e podemos responder. Passando assim, Kate. Boa tarde. Bom dia a todos. Chamo-me Katie Laub. The group with the Q&A today. Sou da Gera Piego. Topic. Houve muito debate sobre este tópico e gostaria de passar a pergunta para o Jerome. Houve muita conversa sobre equilibrar Family as consent considerações relacionadas com o conceito da família, with the need for the public health benefits of the procedure. com a necessidade dos benefícios para a saúde pública deste serviço. Quem tem a competência para avaliar a habilidade deste adolescente para consentimento? Será que é um guardião ou familiar? Pode comentar sobre como é que os serviços podem determinar isto? Quem é o guardião e de onde se vai ter o consentimento? E em That's a relação huge, big question, but I'll try to take a stab at it. Sure. I think there's important differences to take into Penso que é importante ter em conta que temos diferentes noções de consentimento e temos consentimento cultural e social e em muitos países temos uma convenção social e oferecemos a um grupo de adolescentes alguma possibilidade de consentimento. E nós percebemos que existe que depende do sistema legal. E os sistemas legais são uma reflexão das questões sociais desta sociedade. E o sistema legal é uma reflexão das normas sociais e culturais. E alguns países têm a idade é elevada para o consentimento e temos outros onde o consentimento é só do homem. Isso varia de acordo com os serviços locais, normas. Quando olhamos para a lei internacional, o direito internacional, porque nós temos diferentes tipos de leis e em relação a fatores sociais e culturais encontramos diferentes definições, mas o que nós devemos ter em conta é que a maior parte dos países no mundo
assinaram a Convenção sobre os Direitos da Criança e a maior parte, se não todos, são membros das Nações Unidas e têm relações formais com estas e assinaram alguns tipos de padrões. E estas convenções internacionais, por exemplo, o relator especial sobre a saúde mental determinaram que uma criança tem direito de tomar decisões por si, e o que nós devemos perceber é que existe diferença em direitos humanos e a lei. E o sistema jurídico de um país pode não ser o mesmo em relação ao quadro de direitos humanos. Muitas vezes o sistema legal pode ser subserviente aos direitos e em outros não. E devemos ver ter em conta essas questões, porque muitos dos países devem seus direitos humanos, mas não seguem o seu contexto. Estou a dar uma resposta geral, porque esta é uma pergunta típica, mas a mensagem a ter em conta aqui é que temos direito, as crianças têm direito a aceitar ou não, com base no internacional. E os países que assinaram os direitos das crianças. E também temos de saber quais são os sistemas locais dos países e se seguem estes direitos das crianças. E temos de perceber o que os países acordaram a nível do direito internacional. E temos aqueles países que têm assinaram onde disse que a criança tem direito a dizer sim ou não, mas às vezes os atores locais temos que ter em conta se estes estão a cumprir ou não estas leis internacionais. Muito obrigado. Penso que temos uma pergunta sobre saúde mental e física. A saúde mental é algo importante. Muitas das vezes, quando são consideradas pessoas que têm problemas mentais, estas não tomam decisões. E muitas das vezes é tomada essa decisão por alguém. E o mais importante é ter em conta é que em cada situação, em todos os países, qualquer decisão envolvendo uma criança, tomamos a decisão que serve o melhor interesse dessa criança e não da comunidade local ou dos políticos, mas sim do melhor interesse desta criança. E é o que nós fazemos normalmente com as crianças. E se o procedimento não é para o interesse desta criança, então não fazemos, independente de ser para o interesse cultural. E vou tentar responder isto rapidamente. Posso dar uma informação ou dados, referências bibliográficas sobre isso, e que se fala sobre capacidade mental. E as leis têm diferentes noções, os psiquiatras também, e os psicólogos também têm uma diferente noção. E todos falam da mesma coisa, talvez eles podem ter diferentes definições e não há uniformidade, e nem em relação aos advogados. Todas as crianças têm direito a dizer sim ou não, mas em termos de como é que se define a capacidade de dizer sim ou não, temos posições diferentes. Mas vou apresentar depois as diferentes referências bibliográficas sobre este assunto. Muito obrigado, German. Sei que nessas situações nós procuramos respostas práticas para nos dizer o que devemos fazer nessas situações, mas não é tão simples quanto parece. Share additional questions and comments Portanto, in the por chat. favor, partilhar questões adicionais no chat.
be able to support, E tivemos alguns inquéritos share any feedback that you have on sobre what esta questão. the Podem for you partilhar to receive. qualquer informação que I know tenham. we're running low on time. I'll just share one more question for the WHO colleagues, which is about, again, the pergunta sobre os the colegas da OMS sobre o equilíbrio entre see with this time benefícios de saúde pública, there's quite a lot of discussion about a this. segurança Julie física. or Wole, I think debate probably one of you would be disto. best positioned Julie ou question of, Julie, how decisions are made não when sei qual de vós pode should be responder incident esta questão. Como é que são already tomadas in these decisões quando a 15 taxa de to 29 HIV age band, for example, é levada whether desse missing the grupo opportunity to circumcise de 10 to 14. adolescentes And then also a question's just come through in the chat about e a questão in countries where the older population groups are saturated, sobre países onde you know, whether there's any a população other mais velha está factor saturada, to consider se in existe terms of what age groups to algum target, outro fator taking this a all into considerar. account. So Julie or Wole, over to Em you. termos de que grupo, So, que thanks, faixa etária cobrir. I want to Muito go obrigada, back Kate. to the beginning Gostaria de and voltar para o início, went quando through Sua the key considerations. And apresentou as if you will principais recall, considerações. those Se considerations se recordarem, essas need to considerações be considered in precisam balance. de And ser one of the analisadas reasons why e the recommendation equilibradas. was not made E was dos because motivos pelo qual there uma is recomendação não foi evidence, but feita there é is porque evidence about a existem great, evidências limitadas, some mas existem serious evidências adverse sobre events. maior risco There does need to be more de data. efeitos There are these stated international human rights adversos. considerations, Precisamos de which mais do need to be dados. taken into consideration. Existem And as Jerome questões que nos said, devem conta there are disso. national and local contexts. The national levels have agreed upon e foi have concordado agreed to international standards. And there is the public health burden. dois padrões internacionais So e o that fardo balance sobreviver of de is saúde the pública. Este equilíbrio prevalence entre a incidência e already in the prevalência 15 to 19-year-old group, say, aumentou na faixa then etária de 15 a 19 anos, por exemplo. trying to Seria reach importante olhar e the tentar adolescents before they're sexually active, alcançar os adolescentes antes de se tornarem perhaps sexualmente slightly before ativos. 15 years of age. But all of these Por exemplo, factors need antes to be dos looked at 15 anos. in Mas estes fatores devem ser balance. analisados And there needs to be de some forma on equilibrada e deve the haver safety and the uma human rights monitoria considerations da segurança going e forward in considerações de order to direitos humanos continue to inform programs para podermos of continuarem where formar they os should be programas steering in their age groups. So sobre I don't, there's not one simple que answer. grupo é This que is complex. devem olhar. E Likely principalmente uma going to resposta simples, require isto é bastante complexo. discussions E in vai countries by putting necessitar de together debate right entre os set of países, stakeholders, perhaps with some criando support from outside, o grupo these issues and adequado help e tendo o inform apoio be the para best poder policy ajudar in a a country. informar aquilo que será a So melhor política no país. Stop there because our other speakers Eu penso went que into a vou fair parar amount por of aí, detail, and porque beyond os that, we outros need to go into an falaram greater muito amount of mais de forma detailed detalhada discussion. e deram And so muito I mais detalhes sobre isto. be able to do that today. That Portanto, may be não another sei se area iremos conseguir fazer isto. I'd like to Talvez request. There esta é are uma further área que sessions podem that would be solicitar que held haja in, mais to dig sessões into these issues more para deeply. poder analisar estas questões. Thank you, Julie. And I recognize with the time, I think those were the main themes that have come up in our Q&A. So we're probably ready to move forward, but acknowledge that the chat is still going and that there may be an opportunity for us all to keep discussing this as we progress through if we are still having a break through that and then into the next session. So thank you, everybody. Talvez façamos isto na próxima sessão. Okay, colleagues, let's just have 5 minutes, and then when we get back, vamos we'll fazer um tackle the intervalo de second 5 minutos. session Quando voltarmos, on vamos passar the para a segunda devices. sessão sobre os dispositivos.
short break. Vamos retomar depois deste pequeno intervalo. Vamos assim dar início à segunda parte da sessão de hoje. Vamos ouvir a Julia Samuelson. Que vai fazer a introdução e uma apresentação geral das recomendações e pré-qualificação da OMS. Julia, já muitos lhe conhecem. Ela trabalha com OMS, a equipa de teste em populações-chave, trabalha na CID e é membro do Grupo de Trabalho de Enfermeiras e Parteiras da OMS. Julia tem a palavra. Muito obrigado, Frank. É um prazer ver todos aqui online hoje. Vamos variar agora para aqueles que não estão familiarizados com esta área. Quais são os dispositivos para cirurgia masculina? São os dispositivos para cirurgia masculina como alternativa em relação aos métodos convencionais cirúrgicos. As categorias dos dispositivos vão variando, com vários especialistas. Temos vários dispositivos em que temos dispositivos que entram em contato com o corpo durante 24 horas, vários tipos de in situ. Tem várias marcas. Estes dispositivos in situ, temos aqui duas categorias. Também temos com elástico e compressão e outro. São os dispositivos de assistência cirúrgica. Isto é usado durante a execução cirúrgica. De manter-se do corpo, em contato com o corpo durante um período de tempo muito curto, menos de 1 hora, mas de qualquer forma, menos de 24 horas. Temos vários instrumentos para os tecidos e os dispositivos de assistência cirúrgica também são usados, tendo cadeiras ou pinças. E, inicialmente, era uma forma para simplificar o procedimento e alargar para quadros menos qualificados pudessem também usar esses instrumentos, também melhorar a segurança, melhorar a aceitação dos clientes, profissionais da saúde e alguns aspectos de procedimentos cirúrgicos. Anestesia também pode ser usados. Depois houve uma recomendação da OMS sobre métodos usando estes dispositivos. Então, temos já dispositivos pré-qualificados, que eram seguros, aceitáveis como métodos adicionais para homens com mais de 8 anos e saudáveis. Isto devia ser revisto depois de 5 anos, quando foi adotado. Como já tem vários dispositivos no mercado e as características desses dispositivos são diferentes, este processo de pré-qualificação da OMS é aplicado para assegurar que os dispositivos, os métodos específicos sejam avaliados de forma sistemática e rigorosa. A OMS tem a sua pré-qualificação dos dispositivos de cirurgia masculina é para promover e facilitar o acesso equitativo a métodos aceitáveis, apropriados, de preços suportáveis, confortáveis. E devem cumprir com padrões internacionais, temos desempenho, sistemas de gestão do fabricante são considerados e também a eficácia considerados. Pré-qualificado não implica a aprovação da OMS ou a sua homologação de um dispositivo específico. Esta é a prerrogativa exclusiva dos programas nacionais. Esta lista dos pré-qualificados estão disponíveis neste endereço da internet e em julho de 2020 foram retirados um instrumento
cirúrgica está a entrar agora para o processo de pré-qualificação. Em termos de atualização à evidência, com base nas recomendações feitas, verifica-se que o uso dos dispositivos pré-qualificados da OMS são considerados métodos adicionais no contexto da prevenção do HIV e SIDA para pessoas com mais de 50 anos, ou rapazes, mais de 15 anos. E a recomendação existe várias larga escala em relação ao uso dos jovens adolescentes desde 14 anos. Deve basear nas decisões de oferecer este serviço de circulação a estes jovens adolescentes. Estas recomendações aplicam-se em ambientes em que usados por pessoas formadas, profissionais de saúde, são competentes e usam um método específico. Existem, portanto, meios disponíveis e adotados para aqueles dispositivos. De maneira panorâmica geral sobre este tema. E de volta a palavra para si, Frank. Muito obrigado, Júlia. Eu penso que estamos a entrar agora para estes dispositivos e vamos ver evidências para fundamentar as recomendações sobre aqueles que seriam os melhores métodos, os melhores portanto, próximo orientador, trabalha em estatística, trabalha com Sigma C3. Tim tem a palavra. Muito obrigado, Frank. Boa tarde a todos. É um prazer estar convosco mais uma vez. Vou explicar o mais rapidamente possível. Há duas coisas que às vezes são difíceis numa única apresentação, mas vou falar das evidências que já foram analisadas sobre estes dispositivos e também mostrar ou ilustrar um dos passos no processo de pré-qualificação. Primeiro, em relação a estas questões, em inovação, obter resultados. Os resultados que nós queremos com estes dispositivos são a proporção de clientes que são elegíveis para estes dispositivos. Estamos a falar das razões que, tanto, pessoas que sejam elegíveis para a circuncisão. Mas pode haver questões adicionais a levar em conta em relação a cada dispositivo. Claro, eficácia. Devemos ter uma circuncisão bem feita através deste dispositivo, sem ser depois necessário surgir outra intervenção. A questão da segurança, eventos adversos, tanto cosmético também, o estado final, que temos como final, e outros importantes, tempo, aceitação, por, durante, antes, depois do procedimento de circuncisão, uma barreira para esta situação, portanto a dor, o período de cura é importante para este procedimento e também o odor. Ficou um problema com um dos dispositivos. Mas falar daqueles dispositivos que já há evidências clínicas. Estão preocupados com aqueles dispositivos com bases clínicas a considerar em relação ao processo de pré-qualificação, usando dados publicados, mas também informações complementares submetidas pelos fabricantes, informações da OMS. Uma parte dessa informação foi publicada desde a reunião deste grupo. Então, vou falar primeiro desta grampo braçadeira. Na parte de baixo deste slide vemos os critérios ditos no quadro da OMS para avaliação destes dispositivos para a circuncisão masculina, mas a considerar este dispositivo devemos ter algum corpo de evidências, temos de ter ensaios aleatórios de controlo, usando este novo dispositivo, e esses ensaios
para com outro método, que é a cirurgia. E depois também devemos ter outros estudos. São estudos usando apenas o dispositivo, mas com os tipos de provedores, uma maior variedade de clientes para ver como o dispositivo se porta, usando um cliente mais típico do que não neste ensaio aleatório. Vamos também considerar estudos em que temos de segurança a ser garantido em adultos, vamos ter estudos em adolescentes, podemos ter, não com este dispositivo, mas com outros, a diminuição da segurança daqueles que são seropositivos. Aqui, nesta tabela, temos aqui a situação com o novo dispositivo comparado com a cirurgia. Portanto, temos grupos paralelos com cohortes. Os homens para a circuncisão foram oferecidos ou o dispositivo, antes esse dispositivo tinha a cirurgia. Portanto, era a escolher se era um dispositivo ou não. Um estudo foi realizado em adultos, 800 homens, era especificamente para adolescentes, eram adolescentes do grupo, e tivemos vários estudos de coortes únicos, onde este dispositivo apenas havia variações da forma como se foi usado, etc. E para dizer que a coluna à direita desta tabela mostra que originalmente foi aprovado na China e foi depois transferido para séries de estudos para a situação no contexto africano e nos países do interesse a implementar os programas de circuncisão, e no final da tabela temos, é diferente de colocar este dispositivo, falar disto mais tarde, isto era especificamente e visava essencialmente os clientes mais jovens, que eram uma maior proporção de clientes de 18 anos nestes estudos, chamado Flip. A maior parte desta informação é sobre homens com mais de 18 anos e há muito menos informação sobre adolescentes, e é por isso que o slide anterior com uma forte recomendação para o caso de adolescentes. Aqui temos o resumo da informação sobre este dispositivo. Basicamente, todos elegíveis para circuncisão também eram elegíveis para este dispositivo. A razão por que alguém queria este dispositivo não podia para a circuncisão é porque não tinham na clínica o tamanho certo do dispositivo. Uma questão de oferta, na verdade, não é um problema com o dispositivo em si. E depois a taxa de falha foi muito reduzida com este dispositivo. Isso sempre acontece quando temos novos provedores, a informação para usar um certo dispositivo. Depois do procedimento foi bem adotado, os provedores tinham experiência, não houve dificuldades. A questão da segurança, eventos adversos graves, moderados, eram 2,4%. Isso assemelha com o que temos com a circuncisão cirúrgica. São muito satisfeitos com a aparência de pênis, isso depois do procedimento. Esta porcentagem era maior do que na cirurgia convencional, porque não havia aqui pontos e já eram visíveis durante algum tempo, quando a cirurgia clássica. Com estes métodos é que a cura leva uma semana mais do que temos cirurgia convencional. E temos um resumo dos dados sobre a compressão de colar elástico e
Isto foi desenvolvido em África, a evidência da África com este dispositivo e passou comparações aleatórias em adultos, houve um estudo também em cortes adultos e esses estudos foram concluídos, depois estudos de cortes únicos, um estudo nos adolescentes, 18 anos, e outro com homens seropositivos. Isso foi no Zimbábue. E depois dos iniciais, passaram por estudos de campo, competição piloto destes dispositivos em que os países introduziam produto nos seus programas, mas são muito rígidas. Tivemos assim vários estudos, novos estudos envolvidos. Tudo e mais uma vez era predominante em adultos e vários países usaram programas de vigilância, mas programas maiores que o que era habitual, tanto no Zimbábue, o programa usando este dispositivo e mais uma vez 9% de clientes com menos de 18 anos usaram este dispositivo específico. Aqui os resultados com este dispositivo de compressão elástica. Para colocar este dispositivo era importante que retrair o prepúcio e o dispositivo colocado dentro do prepúcio. Havia situações em colocar este dispositivo à proporção, como mencionou antes, era maior nos grupos mais novos. Voltando atrás, obrigado. Depois, o efeito adverso, 2,8% era baixo, de acordo com os custos de implementação, mas o grande problema seria o deslocamento do dispositivo, a sua remoção, podia provocar o sangramento e requerer a intervenção imediata ao experiente. Pode ser em cada 50 clientes. Depois temos a questão do tétano e depois a OMS ser alertada para isto, adotou um reporte sistemático para a OMS de casos de tétanos, realizações em 30 dias depois do procedimento e a revisão em 2017 mostrava que houve a incidência de 5.000 procedimentos tétanos cada 100.000 com este dispositivo, comparado com uma incidência de 0,16 por 100.000. Portanto, este dispositivo, e isto era parte do trabalho e levou às recomendações que mencionamos antes, e recomendou-se que este dispositivo não fosse usado caso o coelho fosse comentado como saber que tiver proteção adequada contra o tétano. Isso tornou-se um problema com este dispositivo. É difícil avançar em isto. Portanto, o método e para ver essa viabilidade, a ideia era evitar o requisito de vacinação e taxa de sangramento nesses estudos e não patrocinaram os procedimentos para a colocação deste dispositivo de uma forma segura e eficaz, e não ficou claro se este procedimento ia reduzir o risco de tétano. O dispositivo já foi retirado do mercado e já não faz parte da lista de pré-qualificação da OMS, como já foi dito pela Júlia. Outros resultados, portanto, é a dor, com a remoção do
dispositivo também é uma cura que leva mais de uma semana. Agora que temos o resumo dos dados sobre a proporção do grupo etário dos clientes que tinham problemas como fimose, estes dispositivos ou que ficaram would either have to be broken or there might actually also be a little dorsal slit to be made before the device could be placed. But in over 16, 17-year-olds, the proportions are down to 10 or 15%. Nos com 16 ou 16 anos, as proporções baixam de 10 a 15% e de 80% dos adultos têm problemas desta natureza. Passamos para o diapositivo seguinte. So there's one that which is in the Irei process. falar sobre os grupos de estudo. A bit like the Gomco clamp, which is applied during the procedure. Irei falar do dispositivo de compressão que é utilizado durante o procedimento e exerce pressão alta durante 4 a 6 minutos. Só para dizer que tem 1 minuto. Sim. Podem ver aqui que este dispositivo não tem que ser baseado em dados factuais, mas é promissor e o fabricante foi encorajado a apresentar mais informações sobre o seu desempenho clínico em relação à circuncisão de adolescentes. E a seu tempo irá haver mais informação sobre este dispositivo. Só para destacar que estes dispositivos no local, há mais dados sobre os que têm mais de 15 anos e poucos dados sobre os 10, 14 anos. E também os dispositivos de assistência cirúrgicos também existem dados de baixa qualidade. Então passamos agora para os dispositivos utilizados nos países. Na altura, sobretudo o colar de pressão, desde o exercício de pré-qualificação da OMS, foi feito um trabalho considerável e os dispositivos evoluíram progressivamente para programas nestes novos países. Foi dada a formação, o Zimbábue está em vista de dar início à formação. Foram também concluídos os estudos pilotos em muitos países e o acompanhamento também terá que ser concluído. O Ruanda passou diretamente para o acompanhamento e saltou a fase piloto e agora foi introduzido nos serviços de rotina no Quênia, no Malawi, no Uganda e na Zâmbia. Em números limitados, mas os números estão a aumentar e a situação na Namíbia e Tanzânia, estes dois países estão em fase de planificação. Paro por aqui, vou-lhe a palavra. Muito obrigado, Tim. De facto, apresentou de facto os dados factuais importantes. Sei que o tempo não era suficiente, mas pelo menos dá-nos uma percepção dos dados factuais que nós temos sobre os dispositivos. Vamos ter mais informações sobre isso, com Elijah, que é especialista em saúde pública do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mas do escritório do Quênia.
Elijah tem a sua palavra. Vamos então orientar nossas atenções sobre os fatores para o uso dos dispositivos na CMV. Falou-se da admissibilidade e aceitação dos 3 dispositivos atualizados. Mas, além disso, as recomendações atualizadas também consideraram a qualidade dos dados disponíveis, que podem influenciar a aceitação e o uso generalizado desses dispositivos. Isto é o equilíbrio entre os benefícios e prejuízos antecipados, os valores e preferências dos profissionais de saúde, o custo dos dispositivos, o efeito dos dispositivos na equidade e na viabilidade. Os dados disponíveis baseiam-se no uso limitado desses dispositivos e são de baixa qualidade devido à medição direta e à parcialidade. Quanto à aceitação dos dispositivos, quer adultos e adolescentes reportaram altos graus de satisfação, mas devemos referir que os dispositivos variam e a sua aceitação é variada. Mas, por exemplo, foi relatado o mau odor com colar de compressão. Voltando agora as atenções para os valores e preferências sobre os dispositivos. Os estudos providenciaram provas indiretas sobre os principais fatores que influenciam as preferências dos homens em adotarem a circuncisão com recurso a dispositivos. Um dos principais fatores foram o tempo de curagem, o tempo de cura, mas não houve provas sobre como é que as barreiras comumente mencionadas e outros determinantes influenciam a decisão dos clientes em adotar a circuncisão com base em dispositivos. Mas os principais fatores são o tempo de cura e também a facilidade com que se executa o procedimento. Os dados existentes baseiam-se na utilização do dispositivo de colar de compressão e também de pinça. Sobre os outros dados, os dados não são claros. Por essa razão, não há recomendações sobre os custos dos dispositivos. Mas o custo da disposição da circuncisão com base nos dispositivos varia consoante o dispositivo. E a duração do procedimento é menor do que os métodos cirúrgicos, mas os custos dos dispositivos e os custos dos medicamentos, bem como os custos da retirada do dispositivo, devem ser tidos em conta. Voltando então às atenções para a equidade e viabilidade. Equidade. Como princípio geral, todos os homens e rapazes, incluindo os subgrupos vulneráveis, devem ter uma oportunidade justa de ter acesso ao CMV. Mas olhando para os dados, novos dados sobre o impacto da CMV com recurso a dispositivos na equidade. Assim, não houve
não foram identificadas barreiras ou constrangimentos para promover o uso dos dispositivos. Mas a utilização do colar de compressão poderá ter impacto na sua aceitação. Mas nos contextos limitados em que o dispositivo foi utilizado, não foi constatada uma barreira. No entanto, os números são baixos. Neste diapositivo, 7 pontos que surgem das apresentações anteriores e nesta são resumidos. E a primeira é que cada dispositivo de circuncisão é único e a pré-qualificação é providenciada para produtos específicos. Segundo, as diferenças na elegibilidade existem entre os tipos de dispositivo. Há uma grande proporção de adolescentes que não estão habilitados para os métodos com recurso a dispositivos. Os procedimentos com recurso a dispositivos levados a cabo por profissionais treinados são tão seguros como os métodos convencionais. Mas o tempo de cura pode ser mais curto. E a quinta observação é que os métodos com recurso a dispositivo podem ter benefícios maiores, mas isto ainda não foi confirmado. O tempo de procedimento é curto, mas é preciso uma segunda visita para a retirada do dispositivo. Os profissionais de saúde também acham que o dispositivo é mais eficaz. E também os custos dos métodos de dispositivos são mais eficientes que os convencionais. E também o aumento da utilização dos dispositivos exigem um maior estudo dos demais fatores. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Elijah, sobretudo por ter resumido os 7 pontos. Também agradeço Tim e Julie e outros apresentadores nesta sessão. Só ficamos com alguns minutos onde podemos fazer 2 coisas. Temos uma sessão para partilharem conosco a utilização de dispositivos e vejo aqui muitas perguntas que foram levantadas. Podemos ter uma sessão de discussão. Vou dar a palavra a Katie para conduzir esta sessão, uma vez que só temos cerca de 10 minutos. Katie, tem a palavra. Obrigado, Frank. Colegas, se houver perguntas sobre os dispositivos, eu estou incluída na funcionalidade do chat e nós recebemos várias perguntas. For navigating a potential shift away from serving younger adolescents, especially in relation to our work with traditional leaders and traditionally circumcising communities. Esta questão foi abordada muito com os líderes tradicionais e com as comunidades. Sim, houve muitas perguntas interessantes na funcionalidade chat e gostaria de resumir alguns dos pontos. Como podem ver, da perspectiva epidemiológica e da perspectiva de segurança e questões relacionadas com o consentimento, a preferência é, claro, passar para os adolescentes mais velhos. No entanto, os benefícios dos prejuízos, os benefícios têm que ser equilibrados. Isto é importante. Alguns levantaram questões no chat dizendo que se a circuncisão tradicional continuar na comunidade nessa faixa etária e se não se oferecer alternativas
estivermos mais seguras, isso pode ser prejudicial. Então, isto tem que depender do contexto. A OMS não tem uma postura draconiana e não tem orientações sobre a faixa etária. Analisa, por exemplo, o contexto e pegando nos contextos no contexto de Eswatini, os efeitos indesejáveis que foram detectados na circuncisão médica voluntária found that adverse events are happening, and I think this is really important. For example, with the tetanus, that was picked up, and é muito importante detectar esses aspectos e dar respostas. Glands injuries, particularly, were noted with that. Again, e também quando se detectam ferimentos nas glândulas, é necessário parar este procedimento entre os adolescentes mais jovens. O Singh falou da questão do consentimento e é muito importante. Isto deve ser tido em consideração quando os pacientes estiverem neste grupo etário. Então, é preciso que os adolescentes tomem decisões esclarecidas. Também é preciso olhar para o contexto e ver se o contexto permite utilizar outros métodos para evitar riscos. Queria dizer que há outras questões, sobretudo na funcionalidade de chat, mas não temos tempo para responder. Nós iremos recolher todas as perguntas e depois comunicar respostas aos grupos. Este foi um resumo das questões importantes em torno desta questão da circuncisão dos adolescentes, que tem sido o alvo de atenção nos últimos anos. E agora, podemos dizer que os programas podem ser adiados até que os adolescentes estejam mais fisicamente maduros, mas não se deve perder o contacto com os adolescentes. Pode-se utilizar isto como plataforma para ver quais são os outros serviços que podem ser prestados aos rapazes. Obrigado, Katie. Obrigado, Rachel. Penso que estamos no fim do nosso tempo. Houve esta pergunta sobre a questão de não percebemos a pergunta da oradora. Post-market surveillance, whether it's using surgical or device, is extremely important. This is the way that we have learnt about problems with the male circumcision program, refined it, because this is critical for a surgical procedure, that we make sure that it is as safe as possible. So post-market surveillance, whatever method, is absolutely something that countries should be involved in. Thank you, Rachel. I've seen no other questions come through on the chat. Obrigada, não vejo perguntas, portanto vou passar para si, Frank. E creio que podemos rever as questões e partilhar. Thank you so much, Katie. Please. Muito obrigada, Katie. Nós temos agora o inquérito a decorrer.
para podermos saber o que é que todos estão a fazer no país. Peço que dispensem tempo para poder preencher e também gostaríamos de saber de vós que outras sessões acham que nós podemos organizar no futuro relacionados com a circuncisão voluntária masculina. Isso seria de interesse para nós. Foram levantadas muitas questões, desde a altura que vemos a evidência para adolescentes e também tivemos aspectos sobre ética e direitos humanos e outros serviços que nós podemos oferecer aos adolescentes, e também tivemos a sessão sobre os dispositivos. E estas apresentavam áreas importantes que nós consideramos que podemos desenvolver uma comunidade de interesse e de partes onde podemos partilhar informação. E, por fim, também gostaria de recordar que nós temos mais uma sessão amanhã e vai analisar os serviços, a prestação de serviços, como é que nós vamos implementar as diretrizes que estamos a lançar. Portanto, colegas, muito obrigado. E olhando aqui para o inquérito, peço que continuem. Vejo como um grande número de participantes dizem que sim. Não são um grupo de prioridade, mas vão continuar a prestar os serviços. Mas também tem uns que dizem não, que não é um grupo que será abrangido pelos serviços de VMMC. E vejo também que há uma percentagem, 19%, que diz que ainda vai ser determinado. Penso que podemos continuar esta conversa para saber como é que nós vamos implementar isto. And please type in the chat window. Would you like e digam no chat se gostarem de ter mais informação sobre os tópicos tratados hoje e se mais ferramentas iriam ajudar-lhes a implementar o VMMC. Eu sei que é uma coisa fazer algo virtualmente em 2 horas e é outra implementar a nível do país. Portanto, usem o chat, está a ser gravado e vai ser partilhado com todos os participantes. E não esqueçam que há um link enviado para o certificado de participação. Está disponível por 48 horas e depois disso não estará mais disponível. Vou passar então a palavra aos organizadores para que possam fazer alguma atualização, que do meu lado eu paro por aqui. Muito obrigado, Frank. Quero agradecer a todos os organizadores, quero agradecer os participantes, os oradores, pelo seu envolvimento e vamos nos encontrar amanhã e continuar a falar sobre esta questão que é importante para todos os países. Obrigada a todos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E também gostaríamos de ver as vossas caras, se puderem, peço que mostrem o vídeo para dizermos muito obrigado cara a cara. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, everybody. Muito Bye. obrigada. Thanks, everyone. Take care. Tchau a todos. I didn't see her. She's gone. I see.